As operações das Forças de Defesa de Israel, IDF, estão se intensificando no sul do Líbano com novos ataques a alvos do Kizala. Altos funcionários israelenses prometeram que, caso o Kizala não aceite as condições para um cessar-fogo, a pressão militar sobre eles só aumentará. Enquanto as tropas avançam em novas áreas, a Força Aérea segue bombardeando posições no bairro D, no sul de Beirute. No norte da faixa de Gaza, as IDF continuam eliminando as forças do Hamas, e essa operação, que já dura 6 semanas, pode se estender por mais tempo, a menos que o grupo se renda. Simultaneamente, as IDF abriram a travessia de Qim para permitir a entrada de ajuda. Recentemente, o comandante de uma célula terrorista do Hamas foi eliminado em uma explosão misteriosa, enquanto surgem relatos de que a Arábia Saudita estaria se aproximando do Irã. Em outra frente, ataques com foguetes do Kizala continuam, resultando na morte de 2 civis israelenses na cidade costeira de Naria. Na manhã de terça-feira, o porta-voz da IDF enviou mensagens aos moradores de Beirute, alertando para a evacuação de prédios que seriam alvos de ataques. As IDF acusam o Kizala de usar áreas civis, incluindo hospitais e escolas, como escudos para suas operações. Em resposta, as IDF ampliaram sua presença terrestre no sul do Líbano, visando infraestruturas como lançadores de foguetes e túneis escondidos estabelecidos próximos à fronteira israelense. No contexto de uma possível trégua, Israel ainda reforça sua estratégia contra as capacidades militares do Kizala. Relatórios recentes indicam que as IDF vêm desmantelando infraestrutura avançada usada pelo grupo para planejar ataques a Israel, incluindo lançadores de foguetes e esconderijos de armas em áreas urbanas. A operação visa reduzir drasticamente a capacidade do Kizala de atacar Israel. Enquanto isso, a Arábia Saudita demonstrou uma mudança no tom ao criticar duramente Israel durante a cúpula árabe-islâmica em Riad, apelando para o fim das hostilidades em Gaza e no Líbano. Isso ocorre num momento em que o Irã segue investindo em projetos defensivos como a construção de um túnel em Teherã, refletindo preocupações sobre a segurança interna após recentes ataques israelenses. O conflito atual no Oriente Médio está mostrando sinais de estagnação, refletindo uma crescente pressão interna para mudanças. As recentes declarações do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, sugerem que a Arábia Saudita, embora preocupada com a influência do Irã, também enfrenta um desafio em manter relações com Israel devido à opinião pública árabe. Esse afastamento de Israel se intensificou com os atuais confrontos, e muitos países árabes pedem maior cautela em relação a qualquer aliança com Israel. Um ponto importante é que o presidente iraniano Ebrahim Raisi não participou da cúpula árabe-islâmica, alegando compromissos. Esse movimento pode ser interpretado como um sinal de distanciamento diplomático, algo que Mohammed bin Salman e outros líderes árabes observam com atenção, especialmente com a postura cada vez mais pró-Irã e contrária a Israel em algumas regiões. No entanto, essas dinâmicas podem mudar rapidamente, uma característica comum no Oriente Médio. No Líbano, o patriarca maronita Bechar al-Hai criticou duramente o envolvimento do Hezbollah nos combates no sul do país, apontando para o custo humano e econômico desse conflito. Com mais de 1 milhão de libaneses deslocados e milhares de mortos, ele apelou para que o poder militar seja exclusivo do exército libanês, enfatizando que o Líbano tem sido o maior perdedor neste embate. Ele também expressou preocupações quanto a uma zona de segurança na fronteira, destacando a insegurança da população civil. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita monitora de perto o papel do Irã na região. O Irã alertou os sauditas contra... Por fim, as operações das IDF contra o Hamas continuam na faixa de Gaza, com uma escalada de confrontos em Jabalia,
onde posições militares e esconderijos de armas têm sido localizados e destruídos. A abertura da travessia de Kerem Shalom para ajuda humanitária foi um passo importante, mas logo foram interceptadas munições tentando ser contrabandeadas com a ajuda. Essas operações parecem estar longe de uma conclusão, com uma ofensiva que provavelmente continuará nas próximas semanas. Após intensos combates em Jabalia, foi confirmado que um alto agente do Hamas, supostamente envolvido em operações terroristas na região, morreu, marcando mais uma perda significativa para o grupo em Tarim. Mudando o foco para a crescente batalha contra o antissemitismo no mundo, destacamos um triste episódio ocorrido em Amsterdã. Torcedores do time israelense Maccabi Tel Aviv, que viajaram para a cidade para apoiar seu clube, foram violentamente atacados na última quinta-feira por extremistas locais, motivados por sentimentos anti-israelenses e antissemitas. Segundo um relatório do município de Amsterdã, a violência teria sido provocada pela retirada de uma bandeira palestina por alguns torcedores israelenses, que entoaram slogans pró-Israel. No entanto, para muitos, essa reação violenta revelou um claro e preocupante aumento do antissemitismo na cidade. Nos dias seguintes, manifestações pró-palestinas levaram centenas de pessoas às ruas de Amsterdã, resultando em cenas de vandalismo, incluindo incêndio de veículos e destruição de vitrines, além de gritos de slogans antissemitas. Muitos moradores locais expressaram frustração com as autoridades, acusando-as de não tomar medidas adequadas para conter o ódio crescente. Declarações de cidadãos holandeses destacam o temor de viver em uma cidade onde o antissemitismo é cada vez mais explícito. Esses eventos intensificam a sensação de insegurança entre as comunidades judaicas no Ocidente, alimentando uma tendência de imigração para Israel. Em meio a esses desafios, prestamos homenagem à OOS, 4 soldados israelenses do batalhão Shimon, que perderam a vida em combate em Jabalia, no norte da faixa de Gaza. O sargento Uri Katz, de 20 anos, o sargento Nayot Yulin, de 21 anos, o sargento Gary Lakima, de 21 anos, e o sargento Ofir El, de 20 anos. Desde o início do conflito, 787 soldados das Forças de Defesa de Israel sacrificaram suas vidas para proteger o país. Pedimos que você se una a nós em oração. Ore pela segurança dos soldados das Forças de Defesa de Israel, que estão protegendo o país, seja no ar, no mar ou em solo, em áreas como Líbano, Gaza, Tiro, Judeia e Samaria. Ore também pelos reféns e pela esperança de que retornem rapidamente aos braços de suas famílias. E, acima de tudo, reze pela paz do povo de Israel e pela paz de Jerusalém.